O Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso aborda a responsabilidade civil contemporânea dentro do direito civil. As aulas são com a professora Mônica Queiroz. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Estamos de volta aqui em mais uma aula para trabalhar a responsabilidade civil contemporânea. Ficamos aqui ao longo de toda a semana. Hoje é a nossa quinta aula. Lembrando que lá na primeira aula a gente cuidou de aspectos introdutórios acerca da responsabilidade civil. Na segunda aula a gente analisou a responsabilidade civil subjetiva. Na terceira aula cuidamos da responsabilidade civil objetiva. Na quarta aula cuidamos de algumas peculiaridades, de algumas questões pontuais acerca da responsabilidade civil. E neste último encontro, nesta quinta e última aula, nós vamos cuidar da responsabilidade civil contratual. É isso mesmo, é que quando falamos em responsabilidade civil, a gente tende a restringi-la à esfera extracontratual, a chamada responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, aquela que decorre da violação a um preceito geral de direito. Não é disso que vamos falar na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar da manifestação da responsabilidade civil que surge quando há violação a um preceito decorrente de um contrato, a uma cláusula contratual. É exatamente a responsabilidade civil contratual. Muito bem. Quando falamos de responsabilidade civil contratual, nós devemos iniciar a nossa exposição apresentando aí as manifestações de inadimplemento, de descumprimento de uma obrigação. É que o inadimplemento, ele poderá se manifestar de três formas. A primeira forma é por meio daquilo que a gente chama de inadimplemento relativo. Inadimplemento relativo, também conhecido como mora. Mas é que existe uma segunda manifestação de descumprimento obrigacional, que é o chamado inadimplemento absoluto, que é muito mais gravoso do que a mora, do que o inadimplemento relativo. Mas ainda existe uma terceira manifestação de descumprimento contratual, que é a chamada violação positiva do contrato. Violação positiva do contrato. Então, o nosso objetivo, nessa primeira parte da nossa aula aqui, é trabalhar exatamente essas manifestações de descumprimento contratual. Vamos começar cuidando do inadimplemento relativo, o inadimplemento que também é conhecido como mora. É isso mesmo. Quando falamos de mora, o melhor conceito de mora está no próprio Código Civil. Onde? Lá no artigo 394. Quando o artigo 394 do Código Civil nos informa que a mora ocorre quando o devedor não quer pagar ou o credor não quer receber em tempo, lugar ou forma previstos na lei ou no contrato. Eis o conceito que reside no artigo 394 do Código Civil para a mora. Dissecando esse conceito, a gente logo percebe que a gente começa dessacralizando aqui algumas noções equivocadas. Como assim? Mora não é só coisa de devedor. A mora também poderá ser do credor. Então veja, mora do devedor é quando ele se recusa a pagar. Tudo bem, mas é possível também que o credor, naquele caso concreto, ele se recuse a receber. E aí nós estaremos diante da mora do credor. Se você se convenceu de que mora pode ser do devedor ou do credor, é importante que a gente dê um nome para cada uma dessas espécies de mora. É que para a mora do devedor, nós vamos dar o seguinte nome, nós vamos chamá-la de mora solvente. É isso mesmo, a mora do devedor dá-se o nome de mora solvente.
Já para a mora do credor, nós vamos denominá-la de mora accipiendi. Então, a mora do credor será chamada de mora accipiendi. Muito bem. Bom, conferido o conceito, conscientes de que a mora pode ser do devedor ou do credor, importa agora focar especificamente na mora do devedor, aquela que é chamada de mora solvente. É que quando falamos da mora do devedor, a mora do devedor, ela poderá se manifestar de duas formas. Como assim? É que a mora do devedor, ela poderá se traduzir inicialmente na chamada mora ex re. Olha o nome, mora ex re. Mas o que seria a chamada mora ex re? Essa primeira espécie de mora do devedor. Veja comigo. Quando falamos em mora ex re, a mora ex re está presente no caput do artigo 397 do Código Civil. Caput, na cabeça do artigo 397 do Código Civil. E a mora ex re, ela ocorre naquelas obrigações com prazo determinado. É isso mesmo, ela incide, ela ocorre nas obrigações com prazo determinado. Vale lembrar ainda que a mora ex re, essa que ocorre nas obrigações com prazo determinado, ela tem incidência de pleno direito. Mas o que significa incidência de pleno direito? Significa que ela incide automaticamente. Veja, quando você se deparar aí na sua vida acadêmica com a palavrinha, com a expressão de pleno direito, para você poder compreendê-la perfeitamente, você deve substituir essa expressão de pleno direito por automaticamente. Então veja, a mora ex re, ela incide de pleno direito, ela incide automaticamente. Mas o que seria isso? Veja um exemplo comigo. Imagine que você deve pagar uma prestação, por exemplo, no valor de R$100 em uma determinada loja que você adquiriu ali algum produto. Veja comigo que, imagine que o vencimento seja no dia 1º de setembro. Exatamente, o dia 1º de setembro é a data do vencimento. Vamos imaginar que chegue o dia 1º de setembro e você não pague ali espontaneamente aquela prestação. No dia 2 de setembro, você entrará num estado de mora. Como que nós vamos chamar essa mora? Essa mora será chamada de mora ex re. Então veja comigo que a mora ex re, ela incide automaticamente. Ela ocorre naquelas obrigações com prazo determinado, como esse exemplo que eu acabei aqui de apresentar para você. Mas veja mais comigo. Quando falamos de mora do devedor, existe a chamada mora ex persona. E a mora ex persona, ela se situa no parágrafo único do artigo 397. Mora ex persona, parágrafo único do 397 do Código Civil. Quando falamos de mora ex persona, é importante notar que a mora ex persona, ela ocorre nas obrigações com prazo indeterminado. Veja, obrigações com prazo indeterminado. E a mora ex persona, ela não incide de pleno direito. Como assim ela não incide de pleno direito? Vamos para o exemplo. Imagine que eu tenha emprestado a minha casa de praia ao João. Eu fiz com ele um contrato de comodato. Eu sou o acomodante, ele é o comodatário. Eu emprestei a casa de praia para ele. Acontece que nesse contrato de comodato, a gente não colocou uma data de vencimento, a gente não colocou uma data para que ele me devolva aquela casa. Acontece que já se passaram 3 meses e agora eu quero a casa de volta. Eu te pergunto, eu posso pretender a casa de volta? Resposta, é claro que sim. Mas o que eu devo fazer, já que aquele contrato não apresenta um prazo determinado? Veja, fiz com o João um contrato de comodato e foi um contrato por prazo
indeterminado. O que devo fazer para constituir o meu devedor em mora? Evidentemente, eu devo notificá-lo. Nessa notificação, eu vou dar um prazo razoável para que o João desocupe o imóvel. Então, imagine que naquela notificação, eu informe ao João que ele tem 30 dias para sair daquela casa. Vamos imaginar que chegue o 30º dia após a notificação e João não saia da casa. O que eu vou te contar é que no 31º dia após a notificação, o João, que é o devedor, ele acaba de adentrar a um estado de mora. E como que chama essa mora? A essa mora dá-se o nome de mora ex persona. Ela é chamada de mora ex persona exatamente porque ela não incide de pleno direito. Ela não acontece automaticamente. Ela é chamada de mora ex persona exatamente porque a pessoa do credor deve fazer alguma coisa para colocar o seu devedor num estado de mora. E o que o credor vai fazer? Ele vai notificar ali o seu devedor. Essa é a ideia. Muito bem. Já convencidos de que as duas espécies de mora do devedor são a mora ex re e a mora ex persona, voltemos ao conceito de mora. O artigo 394, ele nos disse que a mora ocorre quando o devedor não quer pagar ou quando o credor não quer receber em tempo, lugar ou forma previstos na lei ou no contrato. Veja comigo, de volta ao conceito de mora, é importante notar que a fonte da obrigação, e aqui mencionamos duas, nós mencionamos o contrato e nós mencionamos a lei, aquela fonte daquela obrigação há de trazer toda uma formatação quanto ao cumprimento daquela obrigação. É que aquela fonte da obrigação, aquela lei ou aquele contrato que criou aquela obrigação, há de trazer um tempo, uma forma, um modo de como se cumprir aquele contrato, não é mesmo? De como se cumprir com aquela obrigação. Mas imagine, entretanto, que o devedor não queira cumprir dentro daquela formatação. Nesse caso, o devedor entrará num estado de mora, que vimos que pode ser mora ex re ou mora ex persona. Mas imagine que seja o credor que se recuse a receber. E aí, nesse caso, nós estaremos diante da mora do credor. Quando falamos de mora do credor, ora, a mora do credor não comporta espécies. Basta você compreender que o credor, ele adentra o estado de mora simplesmente quando ele se recusa a receber. Muito bem. Convencidos disso, é chegada a hora de a gente abordar os efeitos da mora. E daí? O que acontece quando o devedor ou quando o credor entram ali no estado de mora? Explico. Quanto aos efeitos da mora do devedor, nós devemos nos valer, nos socorrer do caput do artigo 395 do Código Civil. Caput do artigo 395 do Código Civil. Os efeitos da mora do devedor são muito intuitivos. Todas as pessoas conhecem os efeitos da mora do devedor. Veja bem, voltando àquele exemplo, se você deve aquela prestação que deve ser paga ali naquela loja, chegado o dia do vencimento, se você não pagá-la, o que vai acontecer com você? Imagine que você volte para pagar, por exemplo, com 3 dias de atraso, com 4 dias de atraso. O que irá acontecer? Ora, você deve estar pensando, professora, eu voltarei àquela loja, vou pagar o que eu devo, não é mesmo? A prestação que já era devida. Só que é importante lembrar que nós vamos acrescentar a essa prestação devida o quê? Em primeiro lugar, aquela prestação será corrigida monetariamente. É isso mesmo. Nós vamos aplicar aí um índice de correção monetária para atualizar o valor da moeda. Além de aquela prestação ser corrigida monetariamente, você irá arcar com os juros moratórios. Olha o nome, juros moratórios ou juros de mora. Eles são devidos
exatamente em virtude da sua mora. Daí o nome juros de mora. E ainda, se houver previsão ali no contrato, você terá que arcar com uma cláusula penal, com uma multa. Cláusula penal é o mesmo que multa, não é mesmo? Se a cláusula penal estiver prevista no contrato, você arcará com aquela cláusula penal moratória, aquela multa moratória. Então, perceba comigo que os efeitos da mora do devedor, que se situam no caput do artigo 395, são muito intuitivos, não é mesmo? Mas a pergunta é, ora, o credor também pode adentrar a um estado de mora. E quais seriam os efeitos da mora do credor? Quando falamos dos efeitos da mora do credor, os efeitos da mora do credor se situam lá no artigo 400 do Código Civil. Esse artigo 400, ele pode ser dissecado em 3 partes. Ele traz 3 efeitos para a mora do credor. Veja comigo. Um primeiro efeito para a mora do credor, imagine, eu sou devedora, quero, por exemplo, entregar o carro ali para o meu credor, chegou o dia do vencimento, mas o meu credor, por algum motivo, se recusa a recebê-lo. Eu sei que a essa altura você pode se perguntar, mas professora, esse credor pode se recusar a receber? Sim, pode acontecer isso naquele caso concreto. Imagine que esse credor não tem uma garagem para estacionar aquele carro. E aí, então, o que esse credor pensa? Nossa, eu vou ter uma garagem só daqui a 2 semanas, então, por enquanto, eu não vou receber esse carro. E daí que quando o meu devedor chegar para me entregar esse carro, eu não vou atender a campainha, eu não vou atender o telefone. Veja que é o credor que está entrando aí, adentrando a um estado de mora. O que passa intuitivamente pela cabeça do devedor? O devedor pensa, poxa vida, eu quero pagar o meu credor, mas ele se recusa a receber. Ora, se acontecer qualquer evento danoso a esse carro, eu também não tenho mais responsabilidade. Sim, o raciocínio desse devedor está correto. Veja comigo que o primeiro efeito da mora do credor é exatamente liberar o devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. O devedor, ele não tem mais responsabilidade pela conservação da coisa. Agora, é óbvio que esse devedor, por exemplo, ele não pode ir lá pegar uma marreta e quebrar o carro inteiro. Porque o início do artigo 400 vai nos informar que libera o devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. Então, esse é o primeiro efeito da mora do credor. Acontece que, seguindo aí a análise do artigo 400, num segundo momento, numa segunda parte do artigo 400, a gente vai encontrar um segundo efeito para a mora do credor. Qual seria esse efeito? Imagine eu que sou a devedora, quero entregar o carro para o meu credor, penso, eu não tenho mais responsabilidade se acontecer algum evento danoso a esse carro. Mas eu também não sou maluca, eu não vou deixar esse carro no meio da rua. E daí que eu vou alugar uma vaga de garagem, vou parar esse carro no estacionamento. E aí eu vou te contar que o meu credor resolveu aceitar o carro 2 meses depois. É isso mesmo, o meu credor ficou em mora 2 meses. E eu fiquei pagando aquele estacionamento durante 2 meses. Eu te pergunto, seria razoável que esse credor, ao resolver ali aceitar o carro, seria razoável ele me ressarcir por aquela despesa que eu tive com a conservação da coisa? Resposta, é claro que sim. E esse é o segundo efeito da mora do credor. Obriga o credor a ressarcir o devedor nas despesas empregadas com a conservação da coisa. Mas como um terceiro efeito da mora do credor, nós devemos nos ater à terceira parte do artigo 400. Por quê? Porque aquilo que é devido, pense comigo, pode oscilar de valor, não é mesmo? Aquilo que se deve, imagine que no momento em que era para ter sido entregue, na data do vencimento da obrigação, imagine que aquilo que era devido valia X. Acontece que o credor entrou num estado de mora, se recusou a receber,
e aceitou receber a coisa apenas 10 meses depois. Então, você tem um credor que ficou em mora durante o período de 10 meses. E aí, o que eu te conto é que essa coisa, imagine comigo, imagine que essa coisa tenha oscilado de valor. Imagine que essa coisa tenha oscilado de valor. Se na data do vencimento valia X, 10 meses depois, ela passa a valer Y. A indagação é a seguinte: se a coisa oscilar de valor, 10 meses depois, quando o credor resolver aceitar a coisa, será que nós devemos considerar o valor mais favorável ao credor que criou a mora, que adentrou ao estado de mora, ou ao devedor que nada fez de errado? É evidente que a parte final do artigo 400 irá nos informar que nós devemos considerar o valor mais favorável ao devedor. É isso mesmo. Então, resumindo os efeitos da mora do credor, nós podemos considerar o artigo 400 dividido em 3 partes. O primeiro efeito da mora do credor é exatamente a liberação do devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. Como segundo efeito da mora do credor, a mora do credor vai significar, vai implicar a seguinte consequência: o credor ele se torna obrigado a ressarcir o devedor nas despesas que o devedor teve com a conservação da coisa. E digo-lhe mais, se a coisa oscilar de valor, nós vamos considerar o valor mais favorável ao devedor. Muito bem, conferidos os efeitos da mora do credor, nós podemos analisar neste momento aquela situação que a doutrina denomina de mora presumida ou mora irregular. Aquela situação conhecida como a mora decorrente da prática de um ato ilícito. Como assim? É que agora há pouco eu informei a você que nos acompanha aqui no Saber Direito que a obrigação ela terá como fonte, primeiro, uma lei, ok? Segundo, um contrato, é claro, mas é possível também que aquela obrigação apresente uma terceira fonte. Qual? O ato ilícito. Veja comigo, não raro surgem obrigações provenientes da prática de atos ilícitos. Imagine o exemplo. Imagine que você está dirigindo o seu carro naquela via tranquilamente, de repente vem um maluco pela contramão e colide de frente no seu carro e amassa o seu carro inteiro. Aquele sujeito, ele terá praticado um ato ilícito e naquele momento surgirá uma obrigação. Acabou de nascer uma obrigação da prática daquele ato ilícito. Você se torna credora e a outra parte se torna devedor. É isso mesmo. Mas onde que eu vou chegar? Imagine então que você cobre ali do seu devedor o conserto do veículo e o seu devedor não pague, não promova ali o conserto, não arque ali com aquelas despesas. Você não vê outra saída que não seja ajuizar uma ação contra aquela pessoa. E assim você o faz, você ajuiza uma ação pleiteando aquela reparação civil, ok? O juiz, então, em sua sentença, constatado ali o dano, o juiz condena aquela pessoa a promover aquele pagamento em seu favor. A pergunta é, sobre o valor da sentença, irão incidir juros. É isso mesmo, juros moratórios, juros de mora. E aí chega a indagação. Esses juros moratórios, esses juros de mora, eles deverão ser considerados a partir de qual momento? Será que a gente os considera retroagindo a data da prática do ato ilícito? Será que a gente os considera ali do ajuizamento da ação, ali da citação do réu? Quando nós iremos considerar aqueles juros de mora? O artigo 398 do Código Civil, seguindo a esteira da súmula 54 do STJ, vai nos informar que nós devemos considerar os juros de mora a partir
da prática do ato ilícito. Então, você percebe comigo que esses juros de mora retroagem à data da prática do ato ilícito. Essa é a solução para o problema. Mas para a conclusão do papo sobre mora, a conclusão acerca do inadimplemento relativo nos induz a seguinte ideia: seria possível a gente colocar fim à mora? Resposta: claro que sim. É possível a purga da mora. É possível tão a purga da mora do devedor quanto a purga da mora do credor. Veja que o devedor ele irá purgar a sua mora, evidentemente, pagando, não é mesmo? E assumindo os prejuízos advindos da sua mora. Assim diz, assim relata o artigo 401, inciso 1º do Código Civil. 401, inciso 1º do Código Civil. Mas a pergunta é: e o credor? Porque existe a mora do credor, a chamada mora accipiente. Quando que o credor iria purgar a sua mora? Ora, é evidente que o credor purga a sua mora abrindo os braços e recebendo o pagamento. Mas vale notar que não basta que o credor aceite o pagamento. É necessário que o credor também arque com os efeitos advindos da sua mora. Por exemplo, surge para aquele credor a obrigação de ressarcir o devedor nas despesas empregadas ali com a conservação da coisa, não é mesmo? Efeitos esses previstos lá no já mencionado artigo 400 do Código Civil. Então, sobre a purga da mora do credor, nós devemos conferir o artigo 401, inciso 2º do Código Civil. Posto isso, nós fechamos a primeira modalidade de inadimplemento das obrigações, o chamado inadimplemento relativo, o inadimplemento mais tênue que existe, a chamada mora. Acontece que acima do inadimplemento relativo, dentro de uma perspectiva mais gravosa, surge uma segunda manifestação de inadimplemento, que é exatamente o inadimplemento absoluto. Quando falamos de inadimplemento absoluto, nós estamos diante do total descumprimento da obrigação. O que acontece não é um simples caso de atraso, não. O que há é o total descumprimento da obrigação. E veja, o inadimplemento absoluto, esse total, esse absoluto descumprimento da obrigação, poderá ocorrer em 3 hipóteses. Quais são elas? Primeira hipótese: ocorre quando há a total perda ou destruição da coisa. Então, imagine que uma pessoa me deve a entrega de um carro, não é mesmo? E essa pessoa simplesmente pega esse carro, embriagada, sobe em cima da calçada, bate num poste e dá perda total neste carro. Perceba comigo que houve a total perda ou deterioração da coisa. Neste caso, estaremos não diante de um simples caso de mora. O que há aí não é apenas um atraso, mas sim um total descumprimento da obrigação. Essa seria, então, a primeira hipótese de inadimplemento absoluto. Como segunda hipótese, nós podemos mencionar a total recusa do devedor em cumprir ali com a sua obrigação. Então, imagine que eu contrate uma pessoa para pintar as paredes dessa sala. E simplesmente essa pessoa se recusa a pintar as paredes dessa sala. Ora, o que está havendo aí não é tão somente a mora. O que há aí é um caso, uma situação de inadimplemento absoluto. Mas ainda vale mencionar uma terceira hipótese de inadimplemento absoluto, que é aquela hipótese em que a prestação se torna inútil para o credor. Isso pode acontecer? Claro que sim.
Imagine, vamos nos voltar aqui para aquele multicitado exemplo do Orlando Gomes, da entrega do vestido de noiva no dia seguinte ao casamento. Veja comigo que, quando a costureira entrega o vestido de noiva no dia seguinte ao casamento, ali para a noiva, a prestação já não tem mais nenhum, já não apresenta mais nenhum sentido ali para a credora, que é a noiva, não é mesmo? A prestação se mostra totalmente inútil. Então veja comigo que quando a prestação se torna inútil para o credor, nós estamos aí diante de uma terceira hipótese de inadimplemento absoluto. Essa terceira hipótese de inadimplemento absoluto está lá no artigo 395, no seu parágrafo único. Artigo 395, no seu parágrafo único. Quando atentamos para essa terceira manifestação de inadimplemento absoluto, a gente percebe que, em princípio, o que havia ali era tão somente um estado de mora que se convolou, que se transformou num inadimplemento absoluto. Mas como assim? Veja comigo, quando aquela noiva contrata a costureira para que a costureira entregue o vestido de noiva, por exemplo, 3 dias antes do casamento, imagine que, chegado o terceiro dia que antecedia ao casamento, nada de vestido. A costureira está apenas em mora. 2 dias antes do casamento, nada de vestido. A costureira continua em mora. E daí que esse vestido veio chegar às mãos da noiva apenas no dia seguinte ao casamento. O que havia, que era tão somente uma mora, acabou de se transformar numa manifestação de inadimplemento mais gravosa, que é exatamente o inadimplemento absoluto. Quando falamos de inadimplemento absoluto, importa então destacar qual seria o efeito do inadimplemento absoluto. E o grande efeito do inadimplemento absoluto é exatamente a resolução daquele negócio. Veja comigo, nós aplicamos essa palavrinha resolução exatamente diante de um inadimplemento absoluto. Mas o grande lance é você perceber se, no que há o inadimplemento absoluto, você sabe que a consequência será a resolução, a extinção daquele negócio. Importa notar se o devedor, ao descumprir, ao dar aso a uma situação de inadimplemento absoluto, se ele, ao inadimplir de forma absoluta, se ele agiu de forma culposa ou não. Importa saber se esse devedor agiu com culpa pelo descumprimento da coisa ou não. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque se o devedor tiver agido com culpa, a obrigação será resolvida sim. Mas importa notar que, além da resolução, você tem um credor que poderá exigir uma indenização por perdas e danos. Então, se o descumprimento do devedor foi culposo, o credor poderá exigir indenização por perdas e danos. Ao revés, se o descumprimento se manifestou de forma não culposa, porque isso pode acontecer, muitas vezes o devedor deu aso ao inadimplemento absoluto, mas sem a culpa dele, veja comigo que neste caso a obrigação também será resolvida, também haverá resolução da obrigação, mas o credor não poderá exigir a indenização por perdas e danos. Muito bem. Finalmente, nós chegamos a uma terceira espécie de inadimplemento das obrigações, que é aquilo que a gente chama de violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato é uma das espécies mais interessantes e novidadeiras de inadimplemento que a gente encontra atualmente no nosso ordenamento jurídico. O que seria, quando ocorreria uma hipótese de violação positiva do contrato? Explico. Veja comigo. Hoje, para que as partes saiam satisfeitas de um negócio jurídico, é importante que as partes cumpram ali, cada uma delas, com a sua obrigação principal, com a prestação principal. Mas, além disso, as partes deverão, a todo tempo, cumprir com aqueles deveres que nós chamamos de deveres laterais ou anexos,
deveres laterais ou anexos, também chamados pela doutrina de deveres satelitários. Como assim? O que seriam os deveres laterais, anexos, satelitários? Seriam aqueles deveres que nos remetem à ideia de proteção, à ideia de informação, à ideia de cooperação que deve existir entre as partes contratantes. Veja comigo, a todo tempo, as partes envolvidas naquele negócio, as partes envolvidas naquele contrato, uma deve proteger a outra, uma deve informar a outra, uma deve cooperar com a outra, ser leal, ser solidária com a outra. Essa é a ideia. Mas imagine comigo que, entretanto, uma das partes cumpra apenas com a sua obrigação principal, inobservando aqueles deveres que chamamos de deveres laterais ou anexos, os deveres de proteção, de informação, de cooperação, não é mesmo? O que terá havido nesse momento? Ora, o que terá havido nesse momento é aquilo que a doutrina chama de violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato, a gente pode dizer então que ela ocorre quando, nada obstante, tendo havido o cumprimento da obrigação principal, não foram cumpridos os deveres laterais ou anexos ali daquela obrigação. Nós podemos mencionar aquele exemplo clássico da pessoa que chega a uma lanchonete e, ao comprar ali o seu lanche, paga o valor adequado, paga o valor devido, cumprindo, portanto, com a sua obrigação principal. E aí, então, logo a lanchonete entrega a essa pessoa uma bandeja ali com o lanche. Imagine, entretanto, que, inadvertidamente, o chão que estava molhado ali, a pessoa escorrega naquele chão dentro da lanchonete. Não havia nenhuma informação nesse sentido, e essa pessoa simplesmente escorrega naquele chão, vindo a se machucar ali no chão da lanchonete. E o que a lanchonete faz imediatamente? A lanchonete imediatamente pega um novo lanche e entrega a essa pessoa. Essa pessoa, não se dando por satisfeita, o que ela faz? Ela ajuiza uma ação em desfavor da lanchonete. Então, essa pessoa, ela pleiteia ali uma indenização. É claro que a lanchonete vai se defender. É claro que a lanchonete há de dizer, ora, mas o que esse sujeito está reclamando? Nós cumprimos com a nossa obrigação principal, nós entregamos aqui o lanche que ela solicitou. Tudo bem. Mas veja comigo que a pessoa, a autora da ação, ela alega que, ok, a lanchonete cumpriu com a sua obrigação principal, mas não cumpriu com os deveres laterais ou anexos. Não cumpriu com o dever lateral ou anexo de me proteger ali dentro, de me informar que aquele chão estava molhado. Com isso, você começa a entender o porquê que quando a gente entra, por exemplo, dentro de uma escola, dentro de um supermercado, dentro de uma lanchonete, nós encontramos lá, por exemplo, aquela plaquinha, né? O piso está úmido, lá aquela plaquinha, cuidado, piso escorregadio, piso molhado. Eles fazem isso cumprindo com um dever lateral ou anexo. É importante dizer que hoje a gente não consegue enxergar a obrigação principal sem que os deveres laterais ou anexos sejam cumpridos. É que os deveres laterais ou anexos, eles estão jungidos à obrigação principal por meio de um princípio denominado de boa-fé objetiva. É isso mesmo. O princípio da boa-fé objetiva é o princípio que vai jungir, é o princípio que vai ligar ali na sua função integrativa, ele vai ligar esses deveres laterais ou anexos à obrigação principal. De modo que hoje a gente não enxerga mais a obrigação principal isolada, sem haver o cumprimento dos deveres laterais ou anexos. É importante notar que quando há apenas o cumprimento da obrigação principal, a doutrina que denomina isso de violação positiva do contrato, a mesma doutrina irá denominar essa situação de adimplemento ruim. E por que adimplemento ruim?
porque houve um cumprimento, houve um adimplemento, porém foi um adimplemento ruim. E o que eu devo lembrar é que adimplir com uma obrigação de forma ruim é o mesmo que inadimplir, é o mesmo que descumprir com essa obrigação, não é mesmo? Daí a violação positiva do contrato, o adimplemento ruim, ser considerada mais uma espécie de inadimplemento das obrigações ao lado da mora e do inadimplemento absoluto, que são as duas manifestações clássicas. Então, na contemporaneidade, chega uma nova manifestação de descumprimento obrigacional, que é exatamente a violação positiva do contrato. Vale lembrar ainda que esses deveres laterais ou anexos, eles deverão estar presentes durante toda a contratação. E quando eu falo durante toda a contratação, vale lembrar, mesmo antes da contratação e mesmo após, depois da contratação, esses deveres deverão estar presentes. Veja comigo, quando falamos da presença dos deveres laterais ou anexos antes da contratação, ali na fase pré-contratual, ali no momento das negociações preliminares, a gente estaria aqui se lembrando, por exemplo, dos deveres de informação, não é mesmo? Por exemplo, quando uma pessoa vai te vender alguma coisa, essa pessoa tem que te dar todas as informações acerca daquilo que você está adquirindo. Vale lembrar que mesmo findado o contrato foi concluído, o contrato acabou, o contrato chegou ao seu cabo, ao seu fim, mesmo assim, esses deveres laterais ou anexos, eles também deverão ser cumpridos? Sim. Aqui a gente encontra aquilo que é denominado de deveres post-pactum finitum. Deveres que surgem, que continuam após o contrato, o pacto ter sido extinto. A gente enxerga a necessidade do cumprimento desses deveres. Por exemplo, quando falamos lá de uma situação em que você compra um carro em uma concessionária e aí 2 anos depois a montadora que havia produzido aquele carro deixa de produzi-lo. Eu te pergunto, embora aquele carro não seja fabricado mais, é importante que sejam produzidas peças de reposição para aquele carro que não seja fabricado mais? Resposta, é claro que sim. E aí você teria a montadora, a fabricante do veículo, cumprindo com seus deveres laterais ou anexos, mesmo já extinto o contrato entabulado inicialmente. Muito bem. Bom, analisadas as três manifestações de inadimplemento das obrigações, aqui falamos do inadimplemento relativo, também conhecido como mora, falamos do inadimplemento absoluto e, por fim, informamos acerca da violação positiva do contrato. É chegada a hora de a gente abordar um último tópico aqui na nossa aula, qual? Vamos falar da cláusula penal. Quando falamos de cláusula penal, observe o nome, cláusula penal. De certo que se trata de uma cláusula que chega naquele contrato para penalizar uma parte contratante, para penalizar uma parte contratante que faça algo de errado. Daí o nome cláusula penal. A cláusula penal, ela está disciplinada no Código Civil, ali, a partir do artigo 408 até o artigo 416. 408 até o artigo 416. Quando falamos de cláusula penal, nós estamos abordando exatamente a chamada multa contratual. Então, você pode chamar de cláusula penal ou de multa contratual. É tudo a mesma coisa. E você pode ainda se lembrar de um terceiro nome, de uma terceira denominação, que é a chamada pena convencional. Então, veja comigo. Cláusula penal é o mesmo que multa contratual, que é o mesmo que pena convencional. A primeira indagação que surge neste momento afeta as funções que uma cláusula penal desempenha. A pergunta é, por que nós devemos colocar uma multa em um contrato? Fácil entender.
São duas as funções que a cláusula penal irá desempenhar ali no contrato. A primeira função é exatamente a função de coerção, na medida em que ela irá impingir às partes o fiel cumprimento do contrato. Então, quando você está diante de um contrato, ainda que você esteja desanimado ali em relação a cumprir com a sua obrigação, no que você pega aquele contrato e verifica a existência de uma multa, de uma cláusula em caso ali de inadimplemento, não é mesmo? Você já anima na mesma hora e vai lá e cumpre com a sua obrigação. Então, a cláusula penal, ela desempenha ali uma primeira função, que é exatamente a função de coerção. Mas vale lembrar que a cláusula penal, ela também poderá desempenhar uma segunda função, que seria a função de prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento culposo. Função de prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento culposo. Veja comigo, agora há pouco eu disse que quando há o descumprimento de uma obrigação, se esse descumprimento tiver sido culposo, você tem lá a parte que pode pleitear, não é mesmo? Uma indenização por perdas e danos. A vida da parte que quer receber essa indenização por perdas e danos, a vida dessa parte será facilitada e muito se naquele contrato já houver a previsão de uma multa, de uma cláusula penal, porque essa cláusula penal irá representar exatamente uma pré-fixação, uma pré-estipulação, uma pré-liquidação das perdas e danos que devem ser devidas em caso de um descumprimento culposo. Muito bem. Compreendidas as duas funções que a cláusula penal desempenha, vale lembrar que existem duas espécies de cláusula penal. Como assim? A primeira espécie de cláusula penal é a chamada cláusula penal moratória. É isso mesmo, cláusula penal moratória. O próprio nome já nos informa que a cláusula penal moratória, ela terá cabimento diante da mora da parte. Então, quando a parte der ensejo à mora, ela irá incidir na chamada cláusula penal moratória. Entretanto, a gente não pode se esquecer de que existe uma outra espécie de cláusula penal, que é a chamada cláusula penal compensatória. E a cláusula penal compensatória, ela terá cabimento diante de uma hipótese de inadimplemento absoluto. E nós já sabemos o que é o inadimplemento absoluto. O inadimplemento absoluto, ele ocorre quando há o total descumprimento da obrigação, não é mesmo? Então, veja comigo, a depender da manifestação do inadimplemento, que estamos ali diante dele, a parte que deu ensejo ao inadimplemento, ela poderá incidir em uma cláusula penal moratória ou em uma cláusula penal compensatória. Portanto, reitero, cláusula penal moratória terá cabimento na hipótese de mora. Cláusula penal compensatória terá cabimento na hipótese de inadimplemento absoluto. Pois bem, é evidente que em um mesmo contrato nós podemos colocar as duas cláusulas simultaneamente. E por que no mesmo contrato nós podemos inserir ali as duas cláusulas ao mesmo tempo? Ora, fácil entender, porque cada uma dessas cláusulas irá se destinar à finalidade distinta, à finalidade diferente, não é mesmo? Então, no mesmo contrato, eu posso colocar essas duas manifestações de cláusula penal. A cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Muito bem, posto isso, importa apresentar aqui a característica da cláusula, a principal característica da cláusula penal moratória. Quando falamos de cláusula penal moratória, como principal característica, vale lembrar que essa cláusula penal, ela é complementar. Ela chega complementando a prestação principal. Então, a cláusula penal moratória, ela apresenta essa característica, ela é complementar, ela complementa a prestação principal.
Então, quando você está numa situação de mora, você chega ali para cumprir com a sua obrigação, você paga o que você deve, mas além disso, você paga aquele valor corrigido monetariamente, você arca com os juros moratórios e você arca também com a cláusula penal moratória, complementando a prestação principal. Vale lembrar que essa cláusula penal moratória, ela será aplicada ali num percentual fixo. Quando eu falo percentual fixo, significa que independe de quantos dias de atraso você incidiu ali neles. Veja comigo, não interessa se você atrasou 1 dia, se você atrasou 3 dias, se você atrasou 10 dias no cumprimento daquela obrigação. A cláusula penal, o percentual da cláusula penal irá incidir ali num percentual fixo. É diferente dos juros moratórios, que é outra coisa. Os juros moratórios, eles têm incidência dia após dia. A cláusula penal moratória, ela terá incidência de forma fixa. Vale lembrar que, será que existe teto para a cláusula penal moratória? Resposta, sim, deve existir sim. E daí que o teto irá variar a depender da relação que está por trás daquilo ali. Veja comigo, quando falamos de uma cláusula penal ali e estamos ali envolvidos numa relação de consumo, nós que sabemos bem que a relação de consumo é regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, esse tecido normativo, lá no seu artigo 52, parágrafo 1º, artigo 52, parágrafo 1º do CDC, ele apresenta um teto de 2% para a multa moratória, para a cláusula penal moratória nas relações de consumo. Então, quando você chega naquela loja para pagar aquela prestação que você se atrasou, você paga aquele valor devido e você vai acrescentar ali 2% sobre aquele valor devido, não é mesmo? E por que que a loja impõe uma multa de 2%? Porque esse é o teto admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas imagine, entretanto, que o que você atrasou, sabe o que foi? O condomínio do prédio que você mora nele. Veja, você mora ali num condomínio edilício, não é mesmo? Por exemplo, num prédio de apartamentos, e todo mês você paga um valor a título ali de taxa condominial, de despesa condominial. Imagine que você tenha atrasado o condomínio. De acordo com o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, repito, artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, o teto para pagamento de atraso de despesa condominial será de 2%. Entretanto, existem várias relações que podem surgir e nem tudo as leis conseguem abarcar, abranger, trazer uma resposta, trazer um teto para a cláusula penal. E daí que, quando aquela relação não estiver prevista ali na lei, não for apresentada na lei com um teto, com um limite para aquela cláusula penal, de acordo com o STJ, o teto será de 10%. Esse seria o limite da cláusula penal moratória para as relações que não apresentem ali um teto prévio, um limite prévio em lei. Então, o teto, de acordo com o STJ, seria de 10%. Mas importa lembrar também da cláusula penal compensatória, aquela que tem cabimento diante do inadimplemento absoluto, não é mesmo? Do total descumprimento da obrigação. Em primeiro lugar, a gente se lembra que a grande característica da cláusula penal compensatória é que ela não é complementar, ela não complementa nada. Na verdade, o que ela faz é substituir a prestação principal. Daí a gente dizer que a grande característica da cláusula penal compensatória é que ela é o quê? Substitutiva. Ela substitui a prestação principal. Num segundo momento, vale lembrar que para a cláusula penal compensatória também existe teto. E o teto, o limite, está no próprio Código Civil. Onde? Lá no seu artigo 412. Quando o artigo 412,
ele nos informa que o limite, que a cláusula penal compensatória, ela não poderá extrapolar ao próprio valor da prestação principal. E é fácil a gente entender por que o teto seria o próprio valor da prestação principal. Por quê? Porque a prestação principal ela será substituída, não é mesmo? Então, por isso que o teto da cláusula penal compensatória, ela não chega, esse teto não chega ali por meio de percentuais tímidos de 2%, 5%, 10%. Não, como ela apresenta esse caráter substitutivo, o teto será o próprio valor da prestação principal. Eu estou aqui com 2 livros para sugerir afetos ao tema responsabilidade civil contratual. O primeiro é um livro lá da editora Revista dos Tribunais, chamado Responsabilidade Contratual, do autor Daniel Ustarros. Veja bem que esse livro ele cuida da responsabilidade civil contratual. O autor é o Daniel Ustarros, responsabilidade contratual. Nós temos ainda aqui, como sugestão de bibliografia, um segundo livro aí pela editora Atlas, não é mesmo? Um livro lá do autor Gabriel Rocha Furtado, que cuida exatamente da mora e inadimplemento substancial. Esse livro que conta lá com o prefácio do professor Anderson Schreiber. Muito bem, pessoal. Aqui me despeço de vocês. Estivemos juntos durante toda a semana, trabalhando o tema responsabilidade civil contemporânea. Espero ter podido contribuir aí com o aprendizado de vocês de alguma maneira. E devo dizer que é sempre uma honra, é sempre um prazer enorme estar aqui na TV Justiça. Agradeço imensamente a oportunidade, a companhia de você durante toda a semana. E deixo aqui o meu afetuoso abraço. Até uma próxima. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.